Saber Direito desta semana, Hipólito Gadelha apresenta um curso sobre direito tributário. Durante as aulas, ele aborda a reforma tributária, os institutos, os elementos básicos, o IBS e a CBS, além dos pontos especiais da reforma. O professor encerra o curso mostrando como funcionam as novas alíquotas e as etapas de implantação. Veja a aula 4. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Estamos em uma série acerca da reforma tributária. Meu nome é Hipólito, sou bacharel em Ciências Contábeis e Direito, mestre em Contabilidade. Fui consultor do Senado na área de Direito Financeiro e Tributário e sou perito da Justiça Federal na área de Contabilidade. Estamos iniciando agora a quarta aula da nossa série acerca da reforma tributária. E vamos à matéria. Na nossa aula de hoje, nós vamos explorar as características dos dois tributos que, como eu já disse várias vezes, vão substituir a contribuição chamada COFINS, a contribuição para o PIS, o ICMS e o ISS-QI. Esses dois tributos são, no âmbito estadual e municipal, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e no âmbito federal, a CBS, ou seja, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Também já dissemos que a Contribuição sobre Bens e Serviços é, na verdade, um espelho do Imposto sobre Bens e Serviços e, em assim sendo, ao estudarmos o Imposto sobre Bens e Serviços, em regra, estaremos estudando também a Contribuição sobre Bens e Serviços, excetuado no que se refere à instituição, praticamente a instituição de alíquotas da CBS, que, naturalmente, não caberá às leis estaduais e municipais, mas sim à lei federal. Vamos, então, às características do Imposto sobre Bens e Serviços. O Imposto sobre Bens e Serviços, como já dito, foi criado na reforma tributária por meio da inserção no texto constitucional do artigo 156-A. E este artigo 156-A traz não apenas as características deste imposto, mas traz também tudo aquilo que foi designado para ser deliberado por meio de lei complementar. Esta lei complementar já existe, foi promulgada em janeiro de 2025 e é a Lei Complementar número 214. Vamos, então, sem delongas, às características do Imposto sobre Bens e Serviços. A primeira característica deste imposto é que ele tem uma competência compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. O que significa competência compartilhada? Já estudamos o significado de competência, que é o poder de instituir a matéria tributária dos diversos tributos. Quando nós falamos de matéria tributária, estamos falando de fato gerador, base de cálculo, o sujeito passivo, né, e outras características. No caso, esta competência compartilhada entre estados e municípios, ela foi mitigada, ela foi diminuída na reforma tributária em razão do fato de que a preocupação era exatamente que a instituição do imposto se desse por uma única lei complementar federal. Portanto, a competência
dos estados e municípios relativamente a este imposto está fundamentalmente restrita à atribuição do poder de definir as alíquotas ou a alíquota única no imposto, no imposto sobre bens e serviços, uma alíquota única que vai ser atribuído à totalidade dos bens e à totalidade dos serviços, observadas, todavia, normas que serão, ou que já foram, na verdade, estabelecidas pela lei complementar, que reduzem essas alíquotas para 30% ou 60%, ou até que zeram estas alíquotas. São situações excepcionais que iremos ver de uma forma bastante rápida mais adiante. Então, a primeira característica é esta, é competência compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. A segunda característica que acabamos de falar é que a sua instituição se faria, como de fato se fez, por meio de uma única lei complementar federal. A terceira característica é que este imposto sobre bens e serviços tem como uma das suas bases principiológicas a neutralidade, no sentido econômico de neutralidade. E o que significa esse sentido econômico da neutralidade? O sentido econômico é de que um tributo será neutro na medida em que ele busca minimizar os impactos sobre as decisões dos agentes econômicos. Este princípio vem combater aquilo que no passado, ou antes da reforma, vamos dizer assim, existia e existia muito, já que a grande imprensa, de um modo geral, chamava de guerra fiscal. O que era a guerra fiscal? A guerra fiscal ocorria quando havia a concessão de determinados benefícios tributários, essencialmente relativos ao ICMS, dados por um Estado em detrimento dos outros Estados. Isto ocorria comumente o quanto os Estados conseguissem, por exemplo, quando o assunto era a instalação de uma grande indústria. O Estado X dizia para a indústria: olha, se você se instalar aqui, nós vamos lhe dar os benefícios fiscais A, B, C e D. Outro Estado vinha oferecendo outros benefícios e cada Estado oferecendo os seus benefícios. Isto interferia na decisão do industrial em escolher o Estado A ou o Estado B. O ICMS, então, na forma como ele existia até hoje, porque ainda existe a rigor, uma grande parte da Lei Complementar número 214 vai entrar em vigor somente a partir de 1º de janeiro de 2026, outra parte em 1º de janeiro de 2027, paulatinamente até 2033. Mas a nossa análise é de que o ICMS, deixando de lado essa questão da progressão de entrada em vigor da lei complementar, mas voltando aqui ao ICMS, que ainda hoje existe, portanto, é um tributo que permitia esta guerra fiscal e, portanto, se tornava um tributo totalmente não neutro, um tributo que permitia a distorção de características de um Estado para outro, o que tornava, vamos dizer assim,
comercializável praticamente, negociável praticamente, as reduções tributárias de uma indústria, por exemplo, ao contactar diversos estados para saber qual estado ofereceria o melhor pacote tributário. Então, esse tributo não era neutro, porque ele afetava as decisões de agentes econômicos. Tributo neutro, então, não tem esta característica de afetar decisões. Inclusive porque, quando um município definir que as suas alíquotas de IBS serão, a sua alíquota será esta X, aquela alíquota vai ter que ser aplicada para todos os serviços e para todos os produtos, todas as mercadorias, excetuadas as situações especificadas na lei complementar e igualmente excetuadas as situações previstas na própria Constituição. Não deixa de ser conveniente, neste momento, lembrar que também um outro princípio que a reforma tributária procurou e conseguiu, naturalmente, aplicar, e que está previsto no parágrafo 3º do artigo 145, é o princípio da simplicidade. Imaginem só aquilo que nós já falamos, de deixar de valer a legislação de 5.570 municípios, de 27 unidades federadas, isso tudo se tornar uma única lei de 544 artigos. Uma única lei para cuidar de tudo isso. É um grande avanço na simplicidade e isso automaticamente revela uma honra a um outro princípio que também é buscado literalmente por este mesmo parágrafo 3º do artigo 145, que é o princípio da transparência. Essa transparência vai se revelar em dois sentidos. Primeiro, porque sendo uma única a alíquota do imposto sobre bens e serviços dentro daquele município, uma única dentro daquele estado, vai ficar muito fácil se apurar o quanto é o tributo para aquela situação. Isso dificulta determinadas situações que, lamentavelmente, existem no Brasil, em que por exemplo, prefeitos negociam com determinados setores econômicos do município para que seja aprovada uma alíquota de 2% de ISS-QN para uma determinada atividade, que nos outros municípios é 5%, mas o prefeito tem hoje espaço para negociar alíquotas menores para determinados setores da economia, e isso acaba não sendo exatamente muito bom, que permite irregularidades na administração da coisa pública. Um outro princípio que também é previsto na reforma é o princípio da justiça tributária. A rigor, a falar-se em justiça tributária é algo um tanto quanto utópico. Por quê? Porque é impossível você chegar realmente a um conceito de justiça, seja no sentido tributário, seja no sentido geral da palavra justiça. Isso porque os valores de pessoa para pessoa mudam. E para um determinado fato é justo, para outro determinado fato não é justo. E no âmbito tributário isso acontece demais. Por quê? Porque nós vamos encontrar, por exemplo, determinados alimentos que fazem parte do que a Lei Complementar número 214 chamou de cesta básica, né? Ou seja, os produtos cuja alíquota será zero, mas se nós observarmos lá, de repente lá estarão faltando alguns produtos que são essenciais
para determinados grupos de pessoas, de modo a que, para aquelas pessoas, esta norma não estará sendo justa. Portanto, o conceito de justiça tributária é um ideal a ser perseguido, não é algo objetivamente apurado ou apurável, não é algo que objetivamente se possa dizer alcançamos a justiça tributária. Não, é um ideal a ser permanentemente perseguido. Um outro princípio também introduzido no capítulo da Constituição do Direito do Sistema Tributário Nacional é o princípio da cooperação. E esse princípio da cooperação se dá diante do fato de que, sendo um tributo único estadual e municipal, e esse tributo sendo arrecadado conjuntamente com a única contribuição sobre bens e serviços, que é de natureza federal, esta arrecadação será objeto de fiscalização dentro de cada município pelos agentes da arrecadação fiscal daquele município. Dentro de cada estado, igualmente pelos auditores fiscais do estado e dentro do governo federal, pelos auditores fiscais federais. Agora, observem que tanto os auditores fiscais federais, estaduais e municipais estarão fiscalizando a mesma operação. Ou seja, de fato haverá uma cooperação entre a administração tributária da União, dos estados e dos municípios, porque elas, em conjunto, estarão fiscalizando este conjunto de operações que agora será objeto do interesse, ao mesmo tempo, do município, do estado e da União Federal. O penúltimo princípio que vamos chamar a atenção também agora é o princípio de que a reforma tributária procurou dar ênfase à defesa do meio ambiente. E como? Fundamentalmente por meio do imposto que nós falamos na aula anterior, o imposto do pecado. Na verdade, é um imposto que cobra, além do IBS e da CBS, cobra recursos da produção, extração, comercialização de qualquer coisa que seja ofensiva ao meio ambiente. Só por curiosidade, para fazer um paralelo com a questão da justiça tributária, vamos aos defensivos agrícolas, comumente chamados pelos ambientalistas de agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles evitam que as plantações sofram a destruição por determinadas pragas. Portanto, eles são um grande benefício para a agricultura. Todavia, vários dos agrotóxicos são prejudiciais ao meio ambiente, muito especialmente à qualidade, à pureza do lençol freático. Então, nós estamos diante de uma situação em que chamaríamos a atenção dos senhores para fazer uma pergunta que fique no ar. Um agrotóxico deveria ser objeto de um imposto seletivo porque prejudica o meio ambiente? Ou um agrotóxico deveria ser, além de não ser tributado com o imposto seletivo, deveria receber determinados benefícios de redução da alíquota em razão do benefício que ele faz para a produção agrícola nacional, que abastece, salvo engano, com 1/5 de todo o consumo agrícola mundial. Fica a pergunta para a meditação. E o último princípio especialmente indicado, apontado na reforma tributária a ser perseguido é o princípio da regressividade, ou combate à regressividade, melhor dizendo, né? E o que é regressividade?
que é um termo que se contrapõe à progressividade. Dizia meu professor de Direito Tributário, saudoso professor Osíris Lopes Filho, que ao passo que a proporcionalidade significa pagar mais imposto na mesma proporção em que se eleva a renda, a progressividade significa pagar muito mais imposto na mesma proporção em que se eleva a renda. E o que isso significa? Vamos dar um exemplo bem simples, que não é o exemplo verdadeiro, mas que melhor explica o que é a progressividade. Progressividade significa, por exemplo, o seguinte: se uma pessoa ganha até R$ 2.000 por mês, ele vai pagar R$ 0 de imposto de renda. Se ele ganha R$ 5.000, ele vai pagar, por exemplo, R$ 250 de imposto de renda. Se ele ganha R$ 100.000, ele vai pagar R$ 25.000 de imposto de renda. Ou seja, se ele ganhou zero, desculpem, se ele ganhou 2.000, ele vai pagar zero. Vejam que não há uma proporção, é zero. Se ele ganhou 5.000, ele paga R$ 250, o que significa na prática o quê? 5%. E se ele ganhou R$ 100.000 no mês, ele vai pagar R$ 25.000. Lembrando que estes números são fictícios, tá? Esses não são os números verdadeiros da tabela de tributação do imposto de renda. Mas isso serve apenas para que você entenda o que é progressividade. Quem ganha pouco, paga muito pouco ou não paga nada. Quem ganha 5.000 está pagando 5%. Quem ganha 100.000 está pagando 25%. Isto é progressividade. E a regressividade seria o oposto. Vocês imaginem só se acontecesse, que não é o caso, mas se acontecesse de que o imposto para quem ganha até R$ 2.000 seria de 25%, ou seja, esse teria que pagar R$ 500. Mas o imposto para quem ganha R$ 100.000 fosse de apenas 1%. Então ele iria pagar R$ 1.000 apenas por ganhar 100.000, 1%, enquanto aquele que ganha R$ 2.000 iria pagar 25%. Isto é um exemplo assim bem extremo do que seria regressividade. Mas a regressividade, efetivamente, existe hoje na prática, sem que seja necessário você ter nenhuma dessas situações previstas na lei. Vou lhes dar um exemplo. Se uma pessoa que ganha R$ 100.000 por mês vai a um supermercado e compra um pacote de arroz de 5 quilos por R$ 30, suponhamos. Sei que está um pouco mais caro que isso. Mas, vamos lá, ele comprou um pacote de arroz por R$ 30. Suponhamos que o ICMS naquele estado para o arroz seja 20%. Então, aquela pessoa está pagando 20% sobre os R$ 30, ou seja, ela está pagando R$ 6. Uma pessoa que tem uma renda de R$ 2.000 vai ao mesmo supermercado, vai comprar o mesmo saco de arroz e também vai pagar R$ 6 de tributos. Se nós olharmos, imaginarmos, por exemplo, que uma pessoa vai comer 5 quilos de arroz por mês. Aquela pessoa com renda menor vai comer 5 quilos de arroz por mês e aquela pessoa com renda maior também vai comer 5 quilos de arroz por mês. Isso significa que cada um estará pagando proporcionalmente à sua renda. Imaginem só, o que tem a renda de R$ 2.000 estará pagando 0,3%, né? Estará pagando 3 milésimos da sua renda na forma de imposto,
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Agora, por sua vez, aquele que ganha R$ 100.000, ao estar pagando os R$ 6, ele estará pagando 0,006% aproximadamente de sua renda na forma de imposto sobre o arroz. Ou seja, esta pessoa que ganha muito estará pagando um imposto proporcionalmente muito menor do que a pessoa que ganha pouco. Portanto, o consumo, como hoje é no Brasil, relativamente a bens que são de primeira necessidade para qualquer pessoa, ao estabelecer uma alíquota que seja única para os dois, a rigor estará promovendo, esse sistema está promovendo uma regressividade real significativa, ao passo que formalmente nós diremos não existe regressividade, porque ambos estão pagando 20% sobre o preço do arroz e não sobre a sua renda. Então, a regressividade formal não existe, mas a regressividade real existe. E onde é que nós queremos chegar com isso? O parágrafo 4º do artigo 145, introduzido pela reforma constitucional, diz claramente: as alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. E como é que ela faz isso? Nós vamos verificar a forma como isto acontece no decorrer da continuidade dos estudos das características do IBS, que, como disse, são também, na sua grande parte, características da CBS. Nós vamos falar agora, então, da incidência. A incidência é o fato de que uma determinada hipótese prevista na lei está a ocorrer diante de um fato específico. Então, a lei, como já dissemos, cria hipóteses de incidência, ou seja, em que situações incidirá a norma que criará a obrigação tributária. Esta incidência, o estudo dessa incidência do IBS é bem interessante. Por quê? Porque agora começou a introduzir outros elementos da realidade econômica que não estavam abarcados nem pelo ICMS e nem pelo ISS-QN. Diz a redação deste artigo 156-A, que o imposto incidirá sobre operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos, e operações com serviços. Tudo bem. Operações com bens materiais já estavam inseridos no escopo do ICMS, operações com serviços já estavam inseridos no escopo parte do ICMS, parte do ISS-QN. Mas agora nós temos dois outros conjuntos de elementos econômicos que não estavam previstos nem em um, nem em outro. Que elementos são esses? Os chamados bens imateriais, inclusive direitos. Vejamos uma hipótese disso que não é objeto nem do ICMS e nem do ISS-QN. Suponha que determinado pesquisador descubra a fórmula química e o método de produção de determinado fármaco que pode ser útil para curar pessoas contra determinada doença. Ao construir
esta molécula e desenvolver o processo de reação química para a produção desta molécula, este pesquisador vai ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e requer que seja registrado aquele produto para que ele possa ter uma patente. A patente, portanto, é um direito. Esse direito de patente, por sua vez, não é objeto de SSQN, nem objeto de ICMS. Todavia, o IBS vai inserir este direito, que também é um bem imaterial, no escopo da incidência deste imposto. Em outras palavras, este pesquisador, por hipótese, ele não tem uma capacidade de produzir, ele não tem condições financeiras de criar uma fábrica de medicamentos. Então, o que ele faz? Ele vai até uma indústria de medicamentos e diz: olha, eu gostaria de lhe vender a minha patente. O que é que ele está vendendo? É um remédio? Não. Quem vende remédio é a farmácia. O que é que ele está vendendo? É um serviço? Não, ele não vai prestar nenhum serviço. O que é que ele está vendendo? Ele está vendendo um direito chamado patente. E esta venda deste direito pode agora estar submetida à incidência do IBS, naturalmente da CBS também. Outra incidência que está prevista, sobre a qual, inclusive, já falamos, é a incidência sobre a importação de bens, e aqui vamos novamente dizer bens materiais e bens imateriais e direitos. E também sobre a importação de serviços, com um detalhe muito interessante: seja esta importação realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Isso já é assim hoje, no seguinte sentido: se você importa uma máquina especial que é fabricada, seja na Europa, na Ásia, na América do Norte, se você importa essa máquina, você é uma pessoa física, essa máquina, ou por hipótese, uma televisão especial, com características especiais, ao importar, você, sendo pessoa física, ainda assim você tem que pagar o ICMS sobre esta importação. Isso vai acontecer da mesma forma em relação ao IBS. Sendo ou não contribuinte habitual do imposto em relação àquele objeto, sendo ou não pessoa jurídica, ao importar um bem material ou imaterial, um direito ou um serviço, você estará sujeito à incidência do IBS e da CBS. Como assim importar um bem imaterial ou um direito? Vamos pegar o mesmo exemplo. Antes da reforma, e isso ainda vigora hoje, você pode comprar um direito de patente de um laboratório estrangeiro que desenvolveu determinada forma de produção, né? É uma invenção de um fármaco específico. Você pode adquirir essa patente no exterior. E hoje você não está sujeito nem ao IBS e nem ao ISSQN e nem ao ICMS. Mas agora, com a introdução do IBS e sua irmã CBS, né, a contribuição sobre bens e serviços, automaticamente agora poderá ser objeto de tributação essa importação.
Quinta característica: não incidência sobre as exportações. Isso nós já falamos. Se o exportador seja de bem, seja de serviço, seja esse bem material ou imaterial, seja um direito, se esse exportador realizar esse processo de exportação, essa exportação não será objeto de tributação. Isso não apenas homenageia aquele princípio de que o tributo deve se dar no local do consumo e não no local da produção, mas também tem um papel extra fiscal, no sentido de que isto é uma forma de estimular a economia brasileira a exportar. Por quê? Porque ao exportar, nós acumulamos dólares. Ao acumular dólares, nós passamos a ter juros mais baratos no mercado internacional e, ao mesmo tempo, passamos a ser melhor conceituados junto às empresas que fazem o ranking de riscos do país. Quanto maior é o montante que um país tem na forma de dólares acumulados, menor é o risco de aplicação de investidores internacionais neste país, na medida em que os investidores internacionais saberão, naturalmente, que aquele país tem capacidade financeira de permitir que haja a exportação dos lucros que ele obtiver em uma empresa que ele fundar onde? Aqui no Brasil. E isso pode estimular naturalmente investimentos do exterior no Brasil. Com vistas, portanto, a isso, não se costuma, e o IBS deixa isso muito claro, ele também faz nesse sentido, não se costuma tributar as exportações para o acúmulo de reservas em moeda estrangeira. Vamos à sexta característica. Nós já comentamos esta característica antes, que é a legislação única. As normas que estabelecem a matéria tributária, o tributável do IBS, serão todas reunidas, ou foram todas reunidas, em uma única norma, que é a Lei Complementar 214. Só há uma matéria tributável que ficou, como já dissemos, reservada aos estados e municípios, que é o estabelecimento das alíquotas do IBS para cada estado, para cada município. Mas no território nacional as normas serão apenas aquelas estabelecidas, de modo geral, na Lei Complementar número 214. Também já falamos da sétima característica, que são as alíquotas. Diz a Constituição, no texto constitucional, cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica, cabendo ao Distrito Federal a alíquota correspondente ao estado e município. É bom que nós lembremos que a expressão ente federativo envolve a União, envolve cada estado, cada município e o Distrito Federal. Cada estado, cada município, o Distrito Federal e a União são entes federativos. E a Constituição diz expressamente que cada ente federativo fixará a sua alíquota própria por lei específica. Dissemos para vocês que a CBS ela copia, na verdade, as normas constitucionais do IBS. E nesse sentido aqui, a cópia é literal mesmo, porque cabe à União estabelecer uma alíquota única para todos os produtos e
serviços. No que tange a quê? A contribuição sobre bens e serviços. Da mesma forma, cabe a cada Estado estabelecer as alíquotas que vão prevalecer naquele Estado relativamente à parcela estadual, assim como cada município relativamente à parcela municipal. A oitava característica está intrinsecamente ligada à sétima. Diz o texto constitucional que a alíquota fixada pelo ente federativo será a mesma para todas as operações com bens materiais, imateriais, direitos e serviços. Uma única alíquota. Por exemplo, nós dissemos antes, que naquele exemplo, que se o município fixar uma alíquota de 2%, esta alíquota de 2% será aplicada a todos os bens, a todos os serviços, e quando falo todos os bens materiais ou imateriais, inclusive aqueles que se conceituam como direitos, como é o caso da patente, tudo, ao ser consumido, sofrerá os efeitos daquela alíquota. A Constituição, todavia, prevê que a lei complementar estabelecerá exceções. E, de fato, a lei complementar, número 214, traz inúmeras exceções. E estas exceções estão vinculadas ao nível de essencialidade dos diversos produtos e dos diversos serviços. Por exemplo, a Lei Complementar 214 estabelece que determinados bens, essa alíquota é zero. Outro conjunto de bens, a alíquota será de 30% da alíquota base. Então, se o município estabeleceu como alíquota base que deve servir de uma forma genérica a todos os bens e serviços consumidos naquele município, por outro lado, se aquele bem específico está apontado na Lei Complementar 214 como sendo um bem em que a alíquota será de 30% da alíquota base, então aquela alíquota daquele bem, naquele município, será 0,6%, ou seja, 30% de 2%. Nesse mesmo exemplo, nós dissemos que o Estado, exemplo que nós fizemos há pouco, que o Estado estabeleceu como alíquota base para todos os consumos de bens e serviços no seu território como sendo 5%. Ok, aquele bem ou serviço que a lei complementar estabeleceu que será de 30% da alíquota base, então aquele bem ou serviço será tributado com 1,5% para aquele Estado. E o mesmo vai ocorrer em relação à CBS. No exemplo que nós demos, a CBS foi de 18%. Nós dissemos que a CBS era 18%, o imposto, o IBS, estava em 5% estadual e 2% municipal. São as alíquotas base daquele município X, daquele estado X, e 18% da União. Portanto, se aquele produto está apontado na lei complementar como sendo um produto cuja alíquota será 30% da alíquota base, então vai ser 30% de 18%, que vai dar 5,4%. E isso vai se replicar na União. Na União, no exemplo que demos, lembra, que foi de 18%, nós tínhamos uma alíquota base de 18%, ok? Mas se a lei complementar estabelece para aquele produto X que a sua alíquota será de 30% da alíquota base, então a alíquota que a União vai cobrar em relação ao consumo daquele bem específico, daquela mercadoria específica, será de 30% de 18%, ou seja, 5,4%. E assim,
aquele conjunto de alíquotas que seria de 25% vai passar a ser de 30% de 25%, ou seja, 7,5%. Resultado do somatório dos 5,4% da contribuição, que é federal, 5,4%, que é 30% dos 18%, mais 0,6% dos 2%, que são 30% dos 2% municipais, então 5,4% mais 0,6%, dá 6%, e mais 1,5% estadual, que correspondem a 30% dos 5%, que são a alíquota base estabelecida naquele estado, portanto, 30% de 5%, 1,5%, somados aos 6%, 7,5%, que são, por sua vez, 30% do total da tributação da soma das alíquotas bases daquele produto, que é de 25%. E assim vai ocorrer em relação a 3 grupos de bens ou serviços que estão identificados objetivamente na Lei Complementar número 214, que são aqueles que têm alíquota zero, portanto, esses não vão ser tributados. Os que estão na alíquota de 30% da alíquota base, os que estão em 60% da alíquota base e, portanto, todos aqueles que não estão nem com 0, nem com 30, nem com 60, automaticamente se submetem à incidência de 100% das 3 alíquotas base. Ou, em outras palavras, se um determinado bem não está nem com 0, nem com 30, nem com 60, no exemplo dado de alíquota municipal de 2, alíquota estadual de 5 e alíquota federal de 18, teremos então 25% de alíquota geral sobre aquele bem específico que não tem nenhuma das vantagens previstas na Lei Complementar número 214. E aqui, automaticamente, já cuidamos de oferecer a você a nona característica do imposto, que é a alíquota a ser aplicada será o somatório das alíquotas incidentes nos 3 âmbitos, da alíquota federal, da alíquota estadual e da alíquota municipal, aplicado sobre este conjunto total ou sobre cada um deles, que vai dar na mesma coisa, o percentual definido especialmente na Lei Complementar 214, caso se entenda que aquele bem ou serviço tem elevada essencialidade. Em outras palavras, bens muito essenciais, alíquota 0. Ou seja, não se aplica tributação. Bens essenciais, a alíquota será 30% do somatório das alíquotas base. Bens relativamente essenciais, 60%. E bens em que não se reconhece a essencialidade, 100% das alíquotas base. Vamos agora para a 10ª característica. Nós já dissemos para vocês, na aula anterior, o que significa a não cumulatividade. E demos o exemplo de uma venda de 100 milhões de reais por uma montadora de automóveis e que
nosso exemplo hipotético, o IPI era de 15%, portanto, a montadora tinha que pagar, a princípio, 15 milhões de reais de IPI. Todavia, por conta do princípio da não cumulatividade, a montadora tinha o direito de subtrair do valor mensal a pagar o valor que ela já tivesse pagado no conjunto das suas aquisições realizadas no mês sobre as quais incidiu o IPI. Portanto, se ela pagou 10 milhões de reais de IPI nas aquisições, automaticamente, ao vender e ter que pagar 15 milhões, ela vai poder subtrair destes 15 milhões os 10 milhões que ela já pagou pela aquisição dos seus insumos e em assim sendo, automaticamente ela só vai ter que pagar o que agora? 5 milhões. Por quê? Porque já pagou 10, total 15, vai ter que pagar 5. Isto significa a não cumulatividade. Esta não cumulatividade é, portanto, mais uma característica que envolve também tanto o IBS como a CBS. Elas também as empresas, ao venderem, vão poder subtrair o que tiverem adquirido ou que tiverem pagado nas aquisições anteriores. Com isso, nós concluímos a matéria de nossa quarta aula e agora vamos ao quiz. Em regra, é correto afirmar que as importações, opção A, no presente sistema, ou seja, antes da reforma, são tributadas regularmente com o ICMS. Segunda opção, no presente sistema, são tributadas apenas seletivamente. Terceira opção, no novo sistema, serão isentas de IBS. Quarta opção, no novo sistema, serão imunes à CBS. A opção correta é a opção A, ou seja, no presente sistema, ou seja, o sistema antes da reforma, são tributadas regularmente com o ICMS. Vamos então agora à nossa segunda pergunta. Em regra, é correto afirmar que as exportações no presente sistema são tributadas regularmente com o ICMS. Opção B. No presente sistema, são tributadas apenas seletivamente. Opção C. No novo sistema, serão imunes ao IBS. Opção D. No novo sistema, só incidirá sobre elas a CBS. A opção correta é a opção C, que diz que no novo sistema serão imunes ao IBS. Vamos à nossa terceira pergunta do quiz de hoje. O imposto seletivo incide sobre: opção A, as exportações; opção B, a energia elétrica; opção C, as telecomunicações; opção D, a extração de petróleo. A opção correta é a opção D, a extração de petróleo. Aqui encerramos a nossa quarta aula. Agradecemos por você nos estar assistindo e gostaríamos de deixar o e-mail hipolito@jmarinho.com para que você possa trazer para nós qualquer dúvida que você tenha. Obrigado e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito?
Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.